Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que vai fazer você repensar tudo sobre aparências e julgamentos precipitados. Apertem os cintos, porque o que você está prestes a ouvir vai te surpreender do início ao fim. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rebecca Sullivan, e se tem uma coisa que aprendi na vida é que as pessoas adoram julgar um livro pela capa. Quando conheci Daniel Morrison, eu sabia exatamente o tipo de homem que ele era. Gentil, trabalhador, sonhador, ele tinha aquele brilho nos olhos de quem acreditava que o amor poderia conquistar qualquer obstáculo. Eu me apaixonei por ele justamente por isso, pela pureza com que ele via o mundo. Mas desde o primeiro momento, eu sabia que nosso maior desafio não seria construir uma vida juntos, seria lidar com o pai dele, Richard Morrison. Richard era o tipo de homem que entrava em uma sala e esperava que todos parassem para reconhecer sua presença. Aos 62 anos, ele havia construído uma reputação como empresário bem-sucedido em Portland, Oregon. Sua empresa de importação e exportação era conhecida na região, e ele fazia questão de que todos soubessem disso. Cada conversa era uma oportunidade para ele mencionar seus negócios, seus contratos, seus contatos importantes. Lembro-me perfeitamente do dia em que Daniel me levou para conhecer a família Morrison pela primeira vez. Era um domingo ensolarado de outubro e as árvores ao redor da propriedade estavam pintadas com aquelas cores quentes de outono. A casa era imponente, uma mansão de estilo colonial com colunas brancas na entrada e um jardim meticulosamente cuidado. Tudo ali gritava sucesso e tradição. Daniel segurava minha mão enquanto caminhávamos até a porta principal. Ele estava nervoso, eu podia sentir a tensão em seus dedos. Meu pai pode ser intenso, ele havia me avisado no carro. Mas não se preocupe, ele só precisa de tempo para te conhecer. Tempo. Essa palavra viria a se tornar uma piada cruel nos meses seguintes. A porta se abriu antes mesmo de tocarmos a campainha. Richard Morrison estava ali, impecavelmente vestido com um suéter de cachemira azul marinho e calças sociais perfeitamente passadas. Ele era alto, tinha cabelos grisalhos quenteados para trás e aquela postura que só vem de anos acreditar ser superior aos outros. Daniel, ele disse, dando um tapinha no ombro do filho sem realmente olhar para ele. Então, seus olhos se voltaram para mim, me avaliando de cima a baixo como se eu fosse uma mercadoria que ele estava considerando comprar. E esta deve ser Rebecca. Muito prazer, Sr. Morrison, disse eu, estendendo minha mão com um sorriso genuíno. Ele apertou minha mão brevemente, com uma pressão que era ao mesmo tempo firme demais e rápida demais, como se quisesse estabelecer domínio, mas sem desperdiçar muito tempo comigo. Rebecca Sullivan, é isso? Daniel me contou sobre você. Trabalha em uma... Como ele disse mesmo? Ah, sim, uma galeria de arte. A forma como ele disse galeria de arte fez parecer que eu trabalhava em uma loja de bugigangas usadas. Sim, senhor. Sou curadora assistente na Galeria Westside. Curadora assistente, ele repetiu, como se estivesse saboreando as palavras e encontrando-as sem gosto. Interessante. E isso paga as contas? Daniel interveio rapidamente. Pai, vamos entrar? A mamãe deve estar esperando. Entramos na casa e eu fui recebida por Margaret Morrison, a mãe do Daniel. Ela era o oposto completo do marido. Calorosa, gentil, com o sorriso que alcançava os olhos. Ela me abraçou como se já me conhecesse há anos. Rebecca, querida, Daniel não parava de falar sobre você. Estou tão feliz em finalmente conhecê-la. O almoço foi servido na sala de jantar formal, uma mesa enorme de mahógani que facilmente acomodaria 12 pessoas. Éramos apenas 4. Mas a mesa estava posta como se estivéssemos recebendo dignatários estrangeiros. Porcelana fina, taças de cristal, talheres de prata que provavelmente eram relíquias de família. Durante a merenda, Richard dominava a conversa.
Ele falava dos seus últimos contratos, sobre como havia conseguido fechar um negócio importante com uma empresa da Ásia, sobre como seus instintos de negócios nunca falhavam. Margaret ocasionalmente tentava mudar de assunto, perguntando sobre o meu trabalho ou sobre como Daniel e eu nos conhecemos, mas Richard sempre encontrava uma maneira de trazer a atenção de volta para si. E você sabe, Rebecca, ele disse em certo momento, cortando seu bife com precisão cirúrgica. O mundo dos negócios é impiedoso, exige força, visão, coragem. Não é para qualquer um. Imagino que sim, respondi calmamente. Daniel está aprendendo bem comigo. Ele continuou como se eu não tivesse falado. Ele tem potencial, mas ainda precisa de orientação. Ainda é jovem, ainda comete erros de julgamento. Senti Daniel se enrijecer ao meu lado. A insinuação era clara. Eu era um desses erros de julgamento. Tenho certeza de que Daniel é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões, disse eu, mantendo minha voz suave, mas firme. Richard me olhou então, realmente me olhou pela primeira vez desde que chegamos. Havia alguma coisa nos olhos dele que me fez entender exatamente o tipo de batalha que eu ia enfrentar. Não era raiva ou hostilidade aberta, era pior, era desprezo, uma convicção absoluta de que eu simplesmente não importava. Claro que é, ele disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas a sabedoria vem com a experiência e experiência vem com o tempo. E com a criação adequada, é claro. Essa palavra adequada pairou no ar como fumaça tóxica. O resto do almoço passou em uma nuvem de conversas educadas e tensão não dita. Margaret fez o possível para aliviar o ambiente, mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Quando finalmente nos despedimos, eu senti um peso enorme saindo dos meus ombros. No carro, Daniel estava em silêncio. Eu podia ver a tensão em sua mandíbula, a forma como suas mãos agarravam o volante com força demais. Ele não quis dizer nada com aquilo, ele disse finalmente, sua voz tensa. É só o jeito dele, ele é protetor. Eu olhei pela janela, vendo as casas passarem. Daniel, seu pai deixou bem claro o que pensa de mim. Ele só precisa te conhecer melhor, com o tempo. Com o tempo, eu repeti, e não pude evitar o tom amargo em minha voz. Mas eu amava Daniel. Amava a forma como ele me olhava, como me fazia rir, como acreditava no melhor das pessoas mesmo quando não deveria. Então, eu engoli minhas dúvidas e decidi que se precisasse provar meu valor para a família Morrison, eu provaria. Como eu estava enganada sobre o que isso significaria. Nas semanas seguintes ao nosso primeiro encontro com a família, Daniel me propôs em casamento. Foi perfeito, um piquenique ao pôr do sol no Mount Tabor Park, com a cidade se estendendo abaixo de nós como um mar de luzes começando a acender. Ele estava nervoso, tropeçando nas palavras, e isso só o tornou mais adorável. Becca Sullivan, você me faz querer ser um homem melhor. Você me faz acreditar que posso ser mais do que apenas o filho de Richard Morrison. Casa comigo? Eu disse sim, sem hesitar. Naquele momento, com um anel simples, mas bonito no meu dedo, eu realmente acreditava que o amor seria suficiente. A reação da família Morrison ao nosso noivado foi reveladora. Margaret chorou de alegria e me abraçou por longos minutos. Richard, por outro lado, simplesmente assentiu, como se estivesse aprovando um contrato comercial morno. Parabéns, ele disse, sua voz tão plana quanto seu rosto, e espero que ambos saibam o que estão fazendo. Os preparativos do casamento revelaram ainda mais sobre a dinâmica da família Morrison. Richard tinha opiniões sobre tudo, o local, a lista de convidados, até mesmo o meu vestido. Ele não perguntava, ele declarava. E Daniel, meu doce Daniel, raramente o contrariava. É mais fácil assim, Daniel me disse depois que Richard tinha insistido que deveríamos usar o clube de golfe dele para a recepção. Se discordamos, ele fica impossível por semanas. Eu mordi a minha língua. Esta era a família que eu estava escolhendo, para melhor ou para pior. O casamento foi lindo, apesar de toda a interferência de Richard.
Mas o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida foi marcado por um momento que eu jamais esqueceria. Durante a recepção, enquanto eu conversava com alguns convidados, eu ouvi a voz de Richard vindo de um canto próximo. Ele estava falando com um grupo de seus amigos empresários, sua voz autossuficiente para que eu ouvisse cada palavra. Daniel poderia ter escolhido melhor, ele disse, tomando um gole de seu uísque caro. Uma curadora de galeria? Imaginem! A garota não tem classe para essa família, mas o que posso fazer? Os jovens de hoje acham que o amor é tudo. As risadas que se seguiram me atingiram como socos físicos. Naquele momento, parada ali, com o meu vestido de noiva branco, ouvindo meu sogro me rebaixar no dia do meu casamento, algo dentro de mim mudou. Não era raiva, ainda não. Era uma determinação fria e cristalina. Richard Morrison achava que eu não tinha classe. Ele não fazia ideia do que eu carregava comigo, literalmente naquele dia. A pasta dourada que eu havia deixado guardada com minhas coisas pessoais continha segredos que fariam Richard engasgar com o seu uísque de 50 anos. Mas ainda não era hora de revelar. Não ali, não naquele dia. Eu sorri, virei-me e continuei cumprimentando os convidados. Afinal, eu tinha todo o tempo do mundo. E Richard Morrison estava prestes a aprender uma lição que seu dinheiro e arrogância nunca poderiam ter-lhe ensinado. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, se inscreva no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Após a lua de mel em Cabo San Lucas, Daniel e eu voltamos para Portland com planos de procurar nosso próprio apartamento. Mas Richard tinha outros planos. Bobagem, ele declarou quando Daniel mencionou que estávamos procurando um lugar para alugar. A ala leste da casa está completamente vazia. Vocês vão morar lá. Não faz sentido desperdiçar dinheiro com aluguel quando temos espaço sobrando. Eu queria recusar. Cada fibra do meu ser gritava para dizer não. Mas eu vi a expressão no rosto de Daniel, aquela mistura de esperança e súplica, e percebi que para ele isso era uma extensão de paz do pai, uma forma de Richard nos aceitar. Como eu estava enganada sobre o que isso significaria. A ala leste da mansão Morrison era tecnicamente um espaço separado. Tinha sua própria entrada, uma suíte espaçosa, um pequeno escritório e uma sala de lazer. Mas não havia paredes grossas o suficiente para nos proteger da presença constante de Richard. Os primeiros dias foram uma ilusão de normalidade. Richard estava de viagem a negócios e Margaret fez questão de nos fazer sentir bem-vindos. Ela trazia flores frescas para nossa sala, cozinhava nossas comidas favoritas e respeitava nosso espaço. Mas quando Richard voltou, a atmosfera mudou completamente. Era uma terça-feira de manhã, início de novembro. Eu estava preparando café em nossa pequena cozinha quando ouvi a porta principal se abrir. Os passos firmes de Richard ecoaram pelo corredor de mármore, cada pisada uma declaração de propriedade. Ele apareceu na entrada da cozinha sem bater, como se não houvesse fronteiras entre o espaço dele e o nosso. Bom dia, Rebecca, ele disse, ajustando os punhos de sua camisa feita à medida. Daniel já saiu para o escritório? Bom dia, Sr. Morrison. Sim, ele saiu há cerca de 1 hora. Ótimo! Ele está aprendendo a importância da pontualidade, e isso é essencial nos negócios. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a nossa cozinha como se estivesse fazendo uma inspeção. E você, não tem trabalho hoje? Tem uma reunião às 10 na galeria, respondi, servindo meu café. Ah, sim, a galeria. O tom era o mesmo que alguém usaria para dizer o passatempo. Deve ser reconfortante ter algo para passar o tempo. Eu mordi a língua. Não daria a ele a satisfação de uma reação. Na verdade, estou organizando uma nova exposição. É um trabalho que exige bastante pesquisa e coordenação. Richard pegou uma maçã da fruteira, polindo-a contra sua camisa de uma forma que parecia quase estudada. Bem, suponho que todos precisamos nos manter ocupados de alguma forma. Margaret costumava fazer trabalho voluntário antes de entender que seu lugar era cuidando desta casa e da família. A implicação estava clara.
Ele não disse diretamente, mas suas palavras penduravam no ar como uma armadilha esperando para se fechar. Cada pessoa contribui de maneiras diferentes, eu disse cuidadosamente. De fato, ele concordou, mordendo a maçã com um estalo audível. Mas, no final, o que importa são resultados tangíveis. Dinheiro real, segurança real para a família. Ele saiu da cozinha então, deixando suas palavras envenenando o ar. Este se tornou o padrão dos nossos dias. Richard sempre encontrava momentos para aparecer, sempre com comentários cuidadosamente elaborados para me lembrar do meu lugar. Nunca era abertamente hostil, e isso teria sido fácil de confrontar. Não, Richard Morrison era um mestre da manipulação sutil. Durante o café da manhã em família, que Richard insistia que acontecesse pelo menos 3 vezes por semana na sala de jantar principal, ele direcionava todas as conversas para Daniel, como se eu fosse apenas decoração na cadeira ao lado. Daniel, preciso que você revise os contratos da Thomson Industries hoje, ele dizia passando manteiga em seu toast com movimentos precisos. É importante que você entenda cada cláusula. Um dia tudo isso será seu. Eu estava literalmente sentada ali, mas poderia ter sido invisível. Quando eu tentava participar das conversas, oferecendo alguma opinião ou insight, Richard tinha uma forma peculiar de reconhecer e simultaneamente descartar minhas palavras. Interessante perspectiva, Rebecca. É sempre refrescante ouvir opiniões de quem está fora do mundo corporativo real. Margaret, abençoada seja, sempre tentava me incluir. Rebecca, querida, como está indo a nova exposição? Você mencionou que seria algo sobre artistas contemporâneos do Pacífico Noroeste. Sim, na verdade, conseguimos garantir peças de 3 artistas emergentes que estão fazendo um trabalho incrível com mídia mista e... Muito bonito, Richard interrompia, limpando a boca com um guardanapo de linho. Daniel, sobre aquele cliente de Seattle que mencionei ontem. E assim, eu era cortada, reduzida, silenciada. As semanas se transformaram em meses e a dinâmica só piorou. Richard começou a fazer comentários sobre minhas roupas, minhas escolhas, até mesmo sobre como eu arrumava nosso espaço. Esse estilo minimalista que você gosta, Rebecca, é muito jovial. Quando se tem uma família de verdade, precisa-se de móveis mais substanciais, coisas que durem, que mostrem história e tradição. Eu havia decorado nosso espaço com peças cuidadosamente selecionadas, cada uma com significado, mas para Richard, tudo isso era inadequado. Daniel tentava me defender, mas sempre de forma tão fraca que quase doía mais do que o silêncio. Pai, eu gosto do jeito que Rebecca decorou. É nosso espaço. Claro, claro, Richard respondia com um aceno de mão. Vocês são jovens. Experimentem. Eventualmente entenderão o valor da verdadeira qualidade. Mas os comentários sobre decoração eram apenas a superfície. O que realmente corroía a nossa convivência eram as constantes insinuações sobre a minha contribuição financeira, ou a falta dela. Durante um jantar particularmente tenso em janeiro, Richard decidiu abordar o assunto diretamente. Daniel, estive pensando sobre suas finanças. Ele começou cortando seu salmão com precisão cirúrgica. Está ganhando bem na empresa, mas com uma esposa agora, as despesas aumentam. Especialmente quando apenas um membro do casal tem uma renda substancial. Senti o meu rosto esquentar. Sr. Morrison, eu tenho meu salário. Ah, sim, claro, ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Perdoe-me, seu salário na galeria deve ser suficiente para suas necessidades pessoais. A forma como ele disse necessidades pessoais tornava claro que ele não considerava que eu contribuísse para nosso lar de forma alguma. Daniel finalmente falou, sua voz um pouco mais firme. Rebecca e eu gerenciamos nossas finanças juntos, pai. Estamos bem. Tenho certeza que estão, mas sua voz sugeria exatamente o contrário. Só estou dizendo que sei como é carregar o peso financeiro de uma família. É uma responsabilidade que os homens de verdade aceitam com orgulho.
Margaret deixou escapar um suspiro suave de frustração, mas não disse nada. Ela havia aprendido há muito tempo que confrontar Richard abertamente só piorava as coisas. Eu, por outro lado, estava chegando ao meu limite. Depois do jantar, quando Daniel e eu voltamos para nossa ala, eu finalmente explodi. Ele está me humilhando constantemente, Daniel, e você apenas aceita. Daniel passou as mãos pelo cabelo, parecendo exausto. Eu sei que o meu pai pode ser difícil. Difícil! Eu ri sem humor. Ele me trata como se eu fosse uma oportunista que enganou você para entrar nessa família. Ele não pensa isso. Não. Então o que eram aqueles comentários sobre carregar o peso financeiro e menos de verdade? Ele estava recitando poesia? Daniel sentou no sofá, os ombros caídos. Meu pai, ele tem uma visão muito tradicional sobre papéis na família. É como ele foi criado, como ele criou essa família. Isso não é desculpa para me desrespeitar. E você deixar acontecer? Daniel, você deveria estar do meu lado. Eu estou do seu lado. Não está. Você fica em silêncio. Você faz desculpas para ele. Você nunca, nenhuma vez, realmente o confrontou sobre como ele me trata. Ele não tinha resposta para isso porque era verdade. Aquela noite, deitada na cama ao lado de Daniel, que havia adormecido rapidamente depois de nossa discussão, eu olhei para o teto e me perguntei quanto tempo mais eu aguentaria. Cada dia sob aquele teto era como um gotejamento constante de veneno, lento, mas efetivo. Pensei na pasta dourada guardada no fundo do meu armário, escondida entre roupas de inverno. Dentro dela estavam documentos que mudariam tudo, que virariam a dinâmica de poder daquela casa de cabeça para baixo. Mas ainda não. Eu havia prometido a mim mesma que só revelaria quando fosse absolutamente necessário, quando não houvesse outro caminho. Ainda não havia chegado a esse ponto. Ainda tinha esperança de que as coisas pudessem melhorar, de que Richard pudesse, de alguma forma, aprender a me respeitar. Como eu estava errada. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. Richard começou a fazer comentários sobre quando Daniel e eu daríamos a ele netos, mas sempre de uma forma que sugeria que eu não seria uma mãe adequada. Os Morrison têm uma linhagem para manter, ele disse durante um café da manhã em março. Esperamos que nossos netos sejam criados com os valores corretos, educação adequada, exposição às coisas certas. A mensagem implícita era clara. Ele não confiava em mim para criar seus netos corretamente. Comecei a passar mais tempo na galeria, encontrando refúgio em meu trabalho. Lá, eu era respeitada, minhas opiniões importavam. Eu estava organizando a maior exposição da minha carreira, trazendo artistas de todo o noroeste do Pacífico para uma mostra coletiva que estava gerando buzz real na comunidade artística de Portland. Mas Richard nunca perguntava sobre isso. Para ele, meu trabalho era tão relevante quanto um hobby de criança. Um dia, em abril, tudo mudou. Eu estava no escritório em casa, trabalhando no catálogo da exposição, quando Richard entrou sem bater. Isso por si só não era incomum, ele não respeitava limites. Mas havia algo diferente na expressão dele hoje. Uma satisfação quase cruel. Rebecca, preciso falar com você, ele disse, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidado. Sr. Morrison, eu disse, fechando meu laptop, o que posso fazer por você? Ele se inclinou para frente, suas mãos entrelaçadas sobre o joelho, como um executivo prestes a demitir um funcionário problemático. Estive pensando sobre sua situação aqui e cheguei a uma conclusão. Você e Daniel precisam de ajuda financeira. É óbvio que seu salário não é suficiente para contribuir significativamente para o lar de vocês. Eu me preparei para o que viria a seguir. Então, ele continuou, tirando algo do bolso interno de seu blazer. Tome a liberdade de preparar isso para você. Ele colocou um envelope sobre a minha mesa. Dentro eu podia ver as bordas de notas de dinheiro. Há $5.000 aí. Ele disse com aquele sorriso condescendente que eu havia aprendido a odiar. Considere uma mesada,
para suas necessidades, para que você não seja um peso financeiro para o meu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu olhei para o envelope, depois para o Richard, depois de volta para o envelope. Ele estava me oferecendo uma mesada, como se eu fosse uma criança, como se eu não tivesse meu próprio dinheiro, meu próprio trabalho, minha própria vida. Sr. Morrison, eu disse, minha voz saindo surpreendentemente calma, considerando o furacão de emoções dentro de mim. Eu não preciso do seu dinheiro. Oh, não seja orgulhosa, Rebecca, ele disse, empurrando o envelope mais perto de mim. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Não há vergonha nisso. Bem, talvez um pouco de vergonha, ele riu baixinho. Mas é isso que as famílias fazem, certo? Cuidam dos membros mais vulneráveis. Vulneráveis? Ele me chamou de vulnerável. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não era raiva. Ainda não. Era uma clareza cristalina, uma certeza absoluta de que chegara ao ponto de ruptura. Agradeço a sua generosidade, eu disse, pegando o envelope e colocando de volta em suas mãos. Mas vou recusar. Eu me sustento muito bem sozinha. Richard franziu a testa, não acostumado a ser recusado. Rebecca, não seja tola. Você claramente precisa... Não preciso de nada do Sr. Richard. Eu interrompi, usando o seu primeiro nome pela primeira vez. Vi suas sobrancelhas se erguerem em surpresa. E certamente não preciso de caridade. Ele se levantou, sua postura enrijecendo. Bem, vejo que o orgulho é mais forte que o bom senso, mas a oferta fica de pé. Quando você finalmente aceitar sua posição nessa família, quando entender que não tem a classe necessária para nos acompanhar sem ajuda, eu estarei aqui. E com isso ele saiu, deixando o envelope sobre a minha mesa como um insulto físico. Eu olhei para aquele dinheiro por um longo momento. Depois, levantei-me, abri meu armário e peguei a pasta dourada. Era a hora. Richard Morrison estava prestes a descobrir exatamente quem eu era, e quando descobrisse, seu pequeno império de arrogância desmoronaria ao seu redor. Segurei a pasta dourada em minhas mãos, sentindo o peso dela, não só físico, mas emocional. Dentro daquele couro macio e dourado, estava a verdade completa sobre quem eu era. Uma verdade que eu havia mantido guardada por tanto tempo que, às vezes, me esquecia da sua existência. Mas naquele momento, olhando para o envelope de dinheiro que Richard havia deixado sobre a minha mesa como se fosse uma esmola, algo dentro de mim gritava para abrir aquela pasta e esfregar cada documento na cara dele. Ainda assim, eu hesitei. Guardei a pasta de volta no armário e peguei o envelope. Desci as escadas até a sala principal, onde eu sabia que encontraria Margaret bordando perto da janela, sua atividade favorita nas tardes de quinta-feira. Margaret, disse eu suavemente, não querendo assustá-la. Ela levantou os olhos e sorriu, mas o sorriso desapareceu quando viu minha expressão. Rebecca, querida, o que aconteceu? Você tá pálida. Eu estendi o envelope para ela. Richard me deu isso hoje. Disse que era uma mesada para as minhas necessidades, para que eu não fosse um peso financeiro para o Daniel. Margaret pegou o envelope, sua expressão passando de confusão para compreensão e finalmente para uma tristeza resignada. Ela suspirou profundamente, colocando seu bordado de lado. Rebecca, sinto muito. Eu não sabia que ele faria isso. Você sabia que ele pensava assim. Eu disse, não como uma acusação, mas como um fato. Ela não negou. Richard tem suas próprias ideias sobre como as coisas devem ser. Ele foi criado em uma época diferente, com valores diferentes. Isso não é sobre valores, Margaret. É sobre respeito. Ele me trata como se eu fosse uma caçadora de fortunas, como se eu não tivesse nada de valor para oferecer a esta família além de ser a esposa do filho dele. Margaret se levantou e veio até mim, colocando suas mãos suaves sobre meus ombros. Eu sei, e você merece melhor.
Daniel merece melhor. Mas Richard... Ela pausou, procurando as palavras certas. Richard tem... medo. Medo? A palavra me surpreendeu. Medo de quê? De perder o controle, de que Daniel construa uma vida que não dependa dele. Richard definiu seu valor próprio pela sua capacidade de prover, de controlar, de ser o patriarca inquestionável. Quando você entrou na vida de Daniel, você representou algo que ele não consegue controlar, e isso o aterroriza. Era a primeira vez que alguém me oferecia uma explicação que não fosse apenas "é assim que ele é". Mas mesmo entendendo as motivações de Richards, isso não tornava seu comportamento aceitável. Margaret, eu não posso continuar assim, eu disse, minha voz quebrando ligeiramente. Cada dia aqui é uma batalha. Cada comentário, cada olhar de desaprovação, cada palavra cuidadosamente escolhida para me lembrar de que não sou boa o suficiente. Tá me destruindo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Margaret me puxou para um abraço e, pela primeira vez em meses, permiti-me chorar de verdade. Você é mais forte do que imagina, ela sussurrou. E um dia Richards vai ver isso. Ele vai ter que ver. Mas eu não tinha certeza se acreditava nisso. Naquela noite, quando Daniel chegou em casa, encontrou-me sentada no escuro em nossa sala de estar, apenas a luz da cidade entrando pelas janelas. Rebecca, por que você está no escuro? Ele acendeu as luzes e parou ao ver meu rosto. Você esteve chorando. O que aconteceu? Contei a ele sobre o envelope, sobre a conversa com Richards, sobre tudo. Enquanto falava, vi várias emoções passarem pelo rosto de Daniel. Choque, raiva, frustração e, finalmente, aquela expressão de derrota que eu tinha visto tantas vezes antes. Ele não tinha o direito, Daniel disse, afundando no sofá ao meu lado. Vou falar com ele amanhã. Vai? Eu perguntei e não pude evitar o ceticismo na minha voz. Vai mesmo, Daniel? Ou vai fazer o que sempre faz? Ter uma conversa suave, onde ele te convence de que suas intenções eram boas e então tudo continua exatamente como está. Ele me olhou ferido. Isso não é justo. Não é, Daniel? Quantas vezes você ficou do meu lado contra o seu pai? Quantas vezes você realmente o confrontou sobre como ele me trata? Você me defende. Você faz desculpas para ele. Minha voz subiu, meses de frustração finalmente transbordando. Você diz, ele não quis dizer isso, ou é só o jeito dele, ou ele vai mudar com o tempo. Mas ele não muda, Daniel, e você sabe por quê? Porque não há consequências, porque você deixa ele fazer o que quiser. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Você tem razão, ele disse baixinho. Eu tenho sido covarde. Tenho colocado a necessidade de manter a paz acima de te proteger. E sinto muito, Rebecca. Sinto muito de verdade. Sua admissão me surpreendeu. Eu esperava defensividade, justificativas, não essa honestidade crua. Eu cresci com o meu pai sendo, assim, controlador, dominante, sempre precisando ser o mais importante na sala. Minha mãe aprendeu a navegar em volta dele, a manter a paz, e eu aprendi a fazer o mesmo. Mas isso não é justo com você. Você não deveria ter que viver assim. Ele me olhou então e vi lágrimas em seus olhos. Me diga o que fazer, Rebecca. Me diga como consertar isso. Você precisa escolher, eu disse simplesmente. Não entre mim e o seu pai, mas entre o que é certo e o que é fácil. Você precisa decidir que tipo de homem quer ser. O tipo que fica em silêncio enquanto a sua esposa é humilhada, ou o tipo que defende o que acredita, independentemente de quem está do outro lado. Vou fazer melhor, ele prometeu. Juro que vou. Eu queria acreditar nele, mas promessas feitas no calor do momento eram fáceis. Era nas ações diárias, nos pequenos momentos de escolha que o verdadeiro caráter era revelado. Os dias seguintes foram tensos. Daniel realmente confrontou Richard sobre o envelope, e pela primeira vez houve uma discussão real entre eles. Eu ouvi partes dela do meu escritório, vozes elevadas ecoando pela casa.
Você não tinha o direito de insultar minha esposa dessa forma, Daniel gritava. Eu estava tentando ajudar. Alguém precisa pensar praticamente nessa família. Rebecca não precisa da sua ajuda. Ela não precisa do seu dinheiro. Ah, não? E o que exatamente ela traz para essa família, Daniel? O que ela oferece além de ser bonita e agradável? Houve um silêncio pesado. Como você pode ser tão cruel? Não é crueldade, é realidade, respondeu Richard mais frio agora. Você se casou abaixo do seu nível, filho. É melhor aceitar isso agora do que ficar desiludido depois. Eu ouvi a porta bater com força quando Daniel saiu. Ele veio até nosso quarto, o rosto vermelho de raiva e frustração. Ele é impossível, Daniel disse, andando de um lado para o outro. Absolutamente impossível. Nada do que eu digo penetra naquela cabeça teimosa dele. Eu avisei, eu disse suavemente. Precisamos sair daqui, ele disse de repente, parando de andar. Não podemos continuar vivendo sobre o mesmo teto que ele. Vou começar a procurar apartamentos amanhã. Era o que eu queria ouvir, mas também sabia que não seria tão simples. Richard tinha formas de manter Daniel preso, principalmente através do trabalho. Daniel era vice-presidente na empresa do pai, uma posição que vinha com um bom salário, mas também com cordas invisíveis que o amarravam. Ainda assim, era um começo. Durante as semanas seguintes, a atmosfera na casa Morrison se tornou quase insuportável. Richard não falava diretamente comigo, mas seus comentários se tornaram ainda mais afiados quando falava com Daniel na minha presença. Espero que você não esteja permitindo que emoções nublem seu julgamento profissional, ele dizia durante as refeições. Um homem precisa manter a cabeça fria, especialmente quando há influências externas. Influências externas? Eu era reduzida a isso. Margaret tentava mediar, mas era como tentar segurar água com as mãos. A tensão vazava por todos os lados. Meu trabalho na galeria se tornou meu único refúgio verdadeiro. A exposição que eu estava organizando estava tomando forma maravilhosamente. Havia conseguido atrair alguns colecionadores importantes e a imprensa local estava começando a cobrir o evento. Um dia, o diretor da galeria, James Chen, me chamou em seu escritório. Rebecca, preciso falar com você sobre algo importante, ele disse, gesticulando para que eu me sentasse. Meu coração acelerou. Seria algo ruim? Esta exposição que você está organizando está gerando muito interesse, ele continuou, um sorriso se formando em seu rosto. Muito mais do que esperávamos. E o conselho da galeria notou seu trabalho excepcional. Ele fez uma pausa dramática. Estamos oferecendo a você uma promoção, de curador assistente para curadora sênior. Virá com um aumento substancial de salário e mais autonomia para escolher exposições futuras. Eu fiquei sem palavras por um momento. James, eu não sei o que dizer. Diga sim, ele riu. Você merece, Rebecca. Seu trabalho é excepcional e queremos reconhecer isso. Sim, eu disse, um sorriso enorme se espalhando pelo meu rosto. Sim, aceito. Pela primeira vez em meses, senti uma onda de pura alegria. Finalmente, algo bom, algo que era só meu, que eu havia conquistado por mérito próprio. Dirigi para casa, ansiosa para contar para Daniel, mas quando cheguei, encontrei Richard sozinho na sala de estar, um copo de uísque na mão, olhando pela janela. Ele se virou quando me ouviu entrar. Rebecca, chegou cedo hoje. Sim, eu disse, decidindo não compartilhar minhas boas notícias com ele. Não daria a ele a oportunidade de diminuir minha conquista. Mas Richard tinha outros planos. Sabe, eu estava pensando sobre nossa situação aqui. Nossa situação? A tensão entre nós, ele disse, tomando um gole do uísque. Não é bom para ninguém. Especialmente não é bom para Daniel. Eu esperei, sabendo que havia mais vindo. Então pensei em fazer uma proposta, uma forma de todos conseguirmos o que queremos. E o que seria isso? Richard sorriu, mas era o tipo de sorriso que um tubarão daria antes de atacar. Eu compro um apartamento para você e Daniel. Vocês têm sua independência, sua privacidade, e em troca você para de envenenar meu filho contra mim. Eu não estou envenenando ninguém. Não! Então por que de repente ele está questionando tudo?
Por que tá falando em sair da empresa? Você tá mudando ele, Rebecca, e não para melhor. Daniel tá crescendo, tá aprendendo a pensar por si mesmo. Desculpe se isso não se alinha com sua necessidade de controlar cada aspecto da vida dele. Os olhos de Richard se estreitaram. Cuidado com as suas palavras, garota. Você pode ter enganado meu filho, mas eu vejo exatamente o que você é. Uma oportunista que encontrou um homem bom e está usando-o para elevar sua própria posição. Você não sabe nada sobre mim, eu disse, minha voz perigosamente baixa. Sei tudo o que preciso saber, ele retrucou. Você vem de uma família comum, tem um trabalho comum e está vivendo muito acima do seu nível. A única razão pela qual você tem alguma semelhança de luxo agora é por causa do meu filho, do dinheiro da minha família. Cada palavra era como uma bofetada. Mas dessa vez, em vez de me encolher, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era raiva, era determinação. Sabe o que é funioso, Ricardo? Eu disse, minha voz calma, mas carregada de emoção. Você está tão convencido de que sabe quem eu sou, tão certo de que me tem toda mapeada, mas a verdade é que você não faz a menor ideia. Oh, por favor! Não! Eu interrompi. Você teve a sua chance de falar, agora é a minha vez. Você me julgou desde o primeiro dia. Decidiu que não era digna da sua família, que não tinha classe, que era só uma garota comum tentando se agarrar a algo melhor. Dei um passo em direção a ele. E eu deixei você pensar isso, porque não achava que importava, porque eu amava Daniel e achava que eventualmente você ia ver além dos seus preconceitos. Mas você nunca viu, não é? E nunca verá. Terminou? Richard perguntou com desdém. Quase, eu disse. Só mais uma coisa. Você disse que eu não tenho classe para essa família. Bem, em breve você vai descobrir exatamente quanta classe eu tenho. E quando descobrir, Ricardo Morrison, espero que esteja preparado para engolir cada palavra cruel que já disse sobre mim. Eu saí da sala antes que ele pudesse responder, meu coração batendo que picando no peito. Estava decidido. Não haveria mais espera, mais hesitação. Era a hora de Ricardo Morrison aprender quem eu era realmente. A primavera em Portland chegou com sua típica mistura de chuva e sol ocasional. As cerejeiras ao redor da propriedade Morrison floresceram, criando um contraste irônico entre a beleza externa e a tempestade que se formava dentro da casa. Daniel manteve sua palavra sobre procurar apartamentos. Passávamos os fins de semana visitando lugares, imaginando como seria ter nosso próprio espaço, longe do olhar constante e julgador de Richard. Mas cada apartamento que considerávamos parecia vir com uma desculpa de Daniel para adiar. Este é muito pequeno, ele dizia, ou a localização não é boa, ou talvez devêssemos esperar mais um pouco, economizar mais. Eu via o que estava acontecendo. Parte de Daniel queria a independência, mas outra, aquela moldada por anos sob o controle de Richard, tinha medo de dar o passo final. Enquanto isso, minha promoção na galeria trouxe uma mudança significativa. O aumento salarial era substancial, mais do que eu esperava. Pela primeira vez, eu estava ganhando mais do que Daniel. Um fato que mantive para mim mesma, sabendo que Richard encontraria alguma forma de torcer essa informação. A exposição estava marcada para o início de junho, e eu estava imersa nos preparativos finais. Eram longas horas de coordenação com artistas, designers, patrocinadores. Era exaustivo, mas cada minuto valia a pena. Este era meu projeto, minha visão se materializando. Richard, naturalmente, não demonstrava nenhum interesse. Em suas palavras ocasionais sobre meu trabalho, ele sempre conseguia injetar veneno. Ainda brincando com suas pinturas? Ele perguntou uma manhã, enquanto eu saía apressada para a galeria. Organizando uma exposição profissional, eu corrigi, ajustando minha bolsa no ombro. Ah, sim, a exposição. Daniel mencionou algo sobre isso. Parece charmoso. Charmoso. Como se fosse um projeto de feira de ciências de escola primária. Mas eu havia parado de deixar seus comentários me afetarem. Tinha coisas maiores em mente. Foi em uma tarde particularmente movimentada de maio que tudo começou a desmoronar de verdade.
Eu estava na galeria, supervisionando a instalação de algumas peças, quando meu telefone tocou. Era Daniel, e sua voz estava tensa. Rebeca, preciso que você venha para casa agora. Estou no meio de algo importante, Daniel. O que aconteceu? Só, por favor, venha para casa. Algo em seu tom me alarmou. Deixei as instruções com minha assistente e dirigi para a mansão Morrison com um nó no estômago. Quando cheguei, encontrei Daniel na sala de estar com Richard. A tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. O que está acontecendo? Perguntei, olhando entre os dois. Richard estava sentado em sua poltrona de couro, aquela que ele considerava seu trono, com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Daniel estava de pé perto da janela, seus ombros tensos, evitando meu olhar. Daniel, diga a ela, Richard instruiu, sua voz carregada de falsa preocupação. Meu pai fez uma oferta, Daniel começou, finalmente me olhando. Uma oferta generosa. Que tipo de oferta? Richard se inclinou para frente. Decidi que está na hora de Daniel assumir mais responsabilidades na empresa. Uma promoção significativa para presidente executivo. Naturalmente, isso vem com um aumento substancial de salário, benefícios extensos e, ele pausou dramaticamente, um bônus de assinatura de $500 mil. Meu coração afundou. Eu sabia que havia mais. Mas há condições, eu disse, não era uma pergunta. Sempre há termos em negociações de negócios, Richard disse com um sorriso frio. Daniel precisaria se comprometer totalmente com a empresa. 60, 70 horas por semana, viagens frequentes, dedicação absoluta. E, Richard continuou, seus olhos fixos em mim, ele precisaria morar mais perto do escritório. Há um penthouse no centro da cidade, propriedade da empresa. Seria perfeito para um executivo solteiro ou um casal jovem sem distrações. A palavra distrações pairou no ar como fumaça tóxica. Você está tentando nos separar, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Estou tentando garantir o futuro do meu filho, Richard rebateu. Algo que qualquer pai responsável faria. Claro, isso significaria menos tempo para outras atividades, menos tempo para ser influenciado por pessoas que não entendem o mundo dos negócios. Olhei para Daniel. E você? O que você pensa sobre isso? Ele finalmente falou, sua voz baixa. É uma oportunidade incrível, Rebeca. $500 mil. Poderíamos fazer muita coisa com isso. Poderíamos, eu repeti lentamente. Mas a que custo, Daniel? Não há custo, só oportunidade. A menos que você esteja sugerindo que sua esposa não queira ver o ter sucesso, Daniel. Era uma armadilha perfeita. Se eu me opusesse, seria a esposa egoísta impedindo o marido de alcançar seu potencial. Se eu concordasse, Richard teria Daniel exatamente onde ele queria, sob o controle total, trabalhando horas que impediriam qualquer vida fora da empresa. Daniel, eu disse, ignorando Richard completamente, você realmente quer isso ou está sendo pressionado a querer? Antes que ele pudesse responder, Richard se levantou. Essa é exatamente a atitude que me preocupa. Você está fazendo meu filho questionar oportunidades legítimas. Está colocando seus próprios interesses acima do bem-estar dele. Meus próprios interesses? Eu ri sem humor. Richard, a única pessoa aqui pensando em seus próprios interesses é você. Isso não é sobre o sucesso de Daniel, é sobre você mantê-lo sob o seu controle. Como você ousa? Não, como você ousa? Eu interrompi, minha voz subindo pela primeira vez. Como você ousa manipular seu próprio filho dessa forma? Como você ousa usar dinheiro e poder para mantê-lo preso a você? O fato de Richard ficou vermelho. Eu construí tudo isso, cada dólar, cada oportunidade. Daniel tem tudo o que tem por minha causa. E você nunca o deixa esquecer, né? Eu respondi. Cada conversa, cada decisão, você está lá, lembrando ele de quanto ele deve a você. Você não é um pai, Richard. Você é um tirano. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu havia cruzado uma linha e todos sabíamos disso. Richard deu um passo em minha direção, seu dedo apontado para mim.
Você não tem o direito de falar comigo dessa forma. Esta é minha casa, minha família. Você é apenas uma agregada que aconteceu de se casar com meu filho. Pai, por favor. Daniel começou, mas Richard o cortou. Não, Daniel. Está na hora de algumas verdades serem ditas aqui. Ele se virou completamente para mim agora. Você acha que é especial? Que tem algo de valor para oferecer? Olhe para você. Uma curadora de galeria com roupas de segunda mão e ideias acima da sua posição. Você não tem classe para esta família. Nunca teve, nunca terá. Cada palavra era projetada para cortar, para diminuir, para destruir. E durante meses eu havia engolido comentários como esses, permitindo que eles me machucassem, me fizessem questionar meu valor. Mas não mais. Sabe o que, Richard? Eu disse, minha voz perigosamente calma. Você está absolutamente certo. Isso o pegou de surpresa. O quê? Eu não tenho classe para esta família, porque a classe que você valoriza é construída sobre controle, manipulação e arrogância, e eu não quero nenhuma parte disso. Virei-me para Daniel. Eu te amo, mas não posso mais fazer isso. Não posso viver assim, sendo constantemente diminuída, tendo meu valor questionado, assistindo você ser manipulado pelo seu próprio pai. Rebeca, espere, Daniel disse, finalmente saindo de sua paralisia. Não, eu disse firmemente. Você precisa escolher, Daniel. De verdade, desta vez. Não palavras vazias ou promessas feitas no calor do momento, uma escolha real. Richard soltou uma risada cruel. Olhe para isso? Ela está dando ultimatos agora, tentando forçar você a escolher entre a sua família e ela. Você vê a manipulação, Daniel? A única pessoa manipulando aqui é você, e eu estou cansada disso. Saí da sala, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Subi as escadas até nosso quarto e, pela primeira vez em semanas, peguei a pasta dourada do armário. Coloquei-a sobre a cama e a abri. Lá dentro estavam todos os documentos que eu havia guardado tão cuidadosamente: escrituras, certificados de ações, extratos bancários, documentos legais. Cada papel era uma peça da verdade que eu tinha mantido escondida. Ouvi passos nas escadas. Era Daniel. Ele parou na porta do quarto, seu olhar indo da minha expressão para a pasta aberta sobre a cama. — Que é isso? Ele perguntou, dando um passo para dentro. — A verdade, eu disse. Algo que deveria te mostrado há muito tempo. Ele se aproximou, olhando para os documentos. Vi seus olhos arregalarem quando começou a processar o que estava vendo. — Rebeca, esses números são reais, eu confirmei. Tudo é real. Peguei um dos documentos, um extrato bancário da minha conta pessoal. O saldo mostrava uma quantia de 8 dígitos. Meu avô paterno, Thomas Sullivan, fundou a Sullivan Tech Industries em 1975. Começou como uma pequena empresa de componentes eletrônicos e cresceu para se tornar um dos maiores fornecedores de tecnologia da costa oeste. Quando ele morreu há 5 anos, deixou tudo para mim. Eu sou a única herdeira. Daniel estava branco como papel. Por que você nunca me contou? Porque eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo que tenho. Porque passei a minha vida inteira tendo pessoas ao meu redor por causa do dinheiro. Quando te conheci, você não sabia quem eu era e me tratava como uma pessoa normal. Eu queria manter isso. Queria que nosso relacionamento fosse real. Peguei outro documento, este mostrando minha participação majoritária na Sullivan Tech. Eu não trabalho na galeria porque preciso do dinheiro. Trabalho porque amo a arte, porque me faz sentir humana, conectada a algo maior que números em uma conta bancária. Daniel sentou na cama, passando as mãos pelo cabelo. Todo esse tempo, você deixou meu pai te humilhar, te tratar como se você não fosse nada, e você poderia ter... Poderia o quê?
Jogar o meu dinheiro na cara dele? Usar minha fortuna como arma? Isso seria me rebaixar ao nível dele. Mas ele disse coisas terríveis. Ele te tratou como se você fosse aproveitadora, oportunista, alguém sem classe. Eu sei, ouvi tudo. E dói, Daniel. Dói mais do que você pode imaginar. Mas eu não queria que a minha resposta fosse baseada em dinheiro. Eu esperava que, eventualmente, ele me respeitasse por quem eu sou. Mas ele nunca faria isso, Daniel disse baixinho, a realização finalmente chegando. Não, eu concordei, porque para o seu pai valor é medido em dólares e poder. E, ironicamente, eu tenho ambos, provavelmente mais do que ele. Mas isso não importa, porque ele já decidiu quem eu sou na mente dele. Daniel olhou para mim e vi lágrimas nos seus olhos. Sinto muito, por tudo, por não me defender, por deixar ele te tratar assim, por ser tão fraco. Você não é fraco, eu disse, sentando ao seu lado. Você é humano. E crescer sob o controle de alguém como seu pai, eu entendo que não é fácil se libertar disso. Mas eu preciso me libertar, ele disse, sua voz ganhando força. Preciso me posicionar, por nós, por mim mesmo. Sim, precisa, mas não por causa do meu dinheiro, por causa do que é certo. Ouvimos passos no corredor. Era Richard. Ele parou na porta do quarto, seu rosto ainda vermelho da discussão anterior. Daniel, precisamos terminar nossa conversa sobre... Ele parou abruptamente quando viu a pasta aberta sobre a cama, os documentos espalhados. Seus olhos percorreram os papéis e viu o exato momento em que começou a compreender o que estava vendo. Seu rosto passou por várias emoções: confusão, indeterminação e, finalmente, algo que poderia ser medo. O que é isso? Ele perguntou, sua voz perdendo aquela autoridade habitual. Levantei-me, pegando o extrato bancário e estendendo para ele. Isto, Richard, é exatamente o que você disse que eu não tinha. Classe, valor, contribuição. Ele pegou o papel com mãos trêmulas, seus olhos se arregalando quando viu os números. Isto não pode ser. Você não pode? Posso, eu disse calmamente. E é. Cada número, cada documento aqui é real e verificável. Eu sou Rebecca Sullivan, única herdeira da Sullivan Tech Industries. Meu patrimônio líquido pessoal é de aproximadamente 120 milhões de dólares. Isso sem contar as ações da empresa, que valem consideravelmente mais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard olhou para os documentos, depois para mim, depois de volta para os documentos, como se não pudesse processar a informação. Todo esse tempo, ele murmurou, todo esse tempo você estava aqui, deixando-me pensar que eu era ninguém. Sim, porque eu queria uma chance de ser tratada como pessoa, não como conta bancária. Mas você não consegue fazer isso, consegue, Richard? Você só consegue ver as pessoas através da lente do dinheiro e poder. Sua expressão começou a mudar, o choque sendo substituído por algo mais calculado. Eu podia praticamente ver as engrenagens girando em sua cabeça. Bem, ele disse lentamente, tentando recuperar alguma compostura. Isto certamente muda as coisas. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Eu interrompi. Me trataria com respeito? Me veria como digna? Richard, o fato de que você só consideraria me respeitar por causa do meu dinheiro diz tudo o que eu preciso saber sobre você. Ele tentou outra abordagem. Rebecca, claramente houve alguns mal-entendidos. Talvez possamos começar de novo e estabelecer uma relação mais apropriada. Não, eu disse firmemente. Não há começo de novo. Não há apagar os últimos meses. Você mostrou quem você realmente é, Richard, e eu mostrei quem eu realmente sou. A diferença é que eu sempre fui esta pessoa. Você só escolheu não ver. Daniel se levantou, vindo ficar ao meu lado. Foi a primeira vez que eu vi ele fisicamente se posicionar entre mim e seu pai. Pai, ele disse, sua voz mais firme do que eu já havia ouvido. Rebecca está certa, sobre tudo. E tá na hora de eu parar de deixar você controlar minha vida.
Richard olhou para o filho e, pela primeira vez, vi algo que poderia ser medo genuíno em seus olhos. Ele estava perdendo o controle, e ele sabia. Daniel, não seja tolo. Eu sou seu pai. Tudo o que fiz foi pelo seu bem. Não, ele interrompeu. Tudo o que você fez foi pelo seu bem. Para manter o controle, para manter as coisas do jeito que você quer. Mas acabou, pai. Eu escolho Rebecca. Escolho nossa vida. E escolho liberdade. Foi o momento mais orgulhoso que tive do meu marido. Richard olhou entre nós dois, percebendo que havia perdido. Sem dizer mais nada, ele saiu do quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Daniel me puxou para seus braços e eu o deixei me segurar enquanto anos de tensão finalmente se dissipavam. Vamos embora, ele sussurrou. Hoje mesmo. Vamos embora dessa casa e começar nossa própria vida. Sim, eu concordei. Vamos. E enquanto começávamos a fazer as malas, sabia que o próximo capítulo apenas estava começando. Richard Morrison havia aprendido a verdade, mas ainda havia muito a ser resolvido. Mas dessa vez seria nos nossos termos. A decisão de sair da mansão Morrison naquela mesma noite foi tomada em menos de 10 minutos, mas as repercussões dela ecoariam por muito mais tempo. Daniel e eu empacotamos nossas coisas essenciais em 2 malas, trabalhando lado a lado com uma urgência que vinha da necessidade de finalmente nos libertarmos. Margaret apareceu na porta do quarto enquanto fazíamos as malas, seus olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. — Vocês realmente vão? Ela perguntou suavemente, embora já soubesse a resposta. — Precisamos, Margaret, eu disse, parando de dobrar uma blusa para olhá-la. — Você entende, não entende? Ela sentiu lentamente, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. — Eu entendo muito mais do que você imagina. Sua voz estava carregada de décadas de resignação. Houve um tempo, há muitos anos, quando eu considerei ir embora também. Essa confissão me surpreendeu. Daniel parou o que estava fazendo, olhando para sua mãe com uma expressão de choque. — Mãe? Margaret sentou-se na poltrona perto da janela, suas mãos delicadas descansando no colo. — Eu era jovem quando me casei com seu pai, Daniel. Ele era diferente então, ou talvez eu simplesmente não quis ver os sinais. Mas depois que você nasceu, Richard se tornou cada vez mais controlador. Cada decisão tinha que passar por ele. Cada aspecto da minha vida tinha que ser aprovado. — Por que você ficou? Eu perguntei gentilmente. — Medo. Ela admitiu sem rodeios. Medo de não conseguir sobreviver sozinha. Eu tinha um filho pequeno, nenhuma carreira própria, nenhuma independência financeira. Richard sempre garantia que eu dependesse completamente dele. E com o tempo eu simplesmente me acostumei. Aprendi a navegar em volta dele, a manter a paz a qualquer custo. Ela olhou para mim então, seus olhos claros cheios de uma intensidade que raramente via. Mas você é diferente, Rebecca. Você tem força que eu nunca tive, e recursos, ela adicionou com um pequeno sorriso conhecedor. Richard finalmente encontrou alguém que ele não pode controlar, e isso o aterroriza. — Ele te contou? Eu perguntei, referindo-me aos documentos que Richard havia visto. Não precisou. Eu ouvi a discussão, vi sua expressão quando desceu. E, sinceramente, foi a coisa mais satisfatória que vi em anos. Ver Richard Morrison, o homem que sempre tinha uma resposta para tudo, completamente sem palavras. Daniel se levantou, vindo ficar ao lado da cadeira. — Mãe, ele disse, não precisa ficar. Vem conosco. Margaret acariciou o rosto de seu filho com ternura. — Não, querido, este é o meu lugar. Para melhor ou pior. Eu fiz minhas escolhas há muito tempo. Mas você tem a chance de fazer escolhas diferentes. E eu quero que você as faça. Quero que você seja feliz. Que construa uma vida sem as correntes que eu aceitei. Ela se levantou, me abraçando apertado. — Cuide dele, ela sussurrou em meu ouvido. E deixe ele cuidar de você também. Vocês dois merecem essa chance. — Vamos te visitar, eu prometi, sempre que você quiser. — Eu gostaria disso, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Terminamos de fazer as malas enquanto Margaret retornava ao andar de baixo. Podíamos ouvir vozes abafadas,
Richard e Margaret tendo uma discussão acalorada. Não conseguíamos distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Quando finalmente descemos com nossas malas, Richard estava na sala de estar, um copo de uísque pesado em sua mão. Ele não olhou para nós quando passamos. Daniel, ele disse quando estávamos quase na porta. Sua voz estava diferente, desprovida da arrogância usual. Você está cometendo um erro. Daniel parou, mas não se virou. Não, pai. Estou corrigindo um erro que deveria ter corrigido há meses. Tudo o que fiz foi por você, para proteger você. Agora Daniel se virou, e havia algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de tristeza e libertação. Você diz isso, mas nunca foi sobre me proteger, foi sobre me controlar. Há uma diferença, e está na hora de você aprender isso. E você vai jogar tudo fora? Seu futuro na empresa? Sua família? Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo construir algo meu, algo nosso, ele disse, pegando minha mão. E quanto à família? Bem, família de verdade não deveria vir com tantas condições. Saímos da mansão Morrison naquela noite de maio, as luzes da casa brilhando atrás de nós como um farol de tudo que estávamos deixando para trás. Daniel dirigiu em silêncio, sua mandíbula tensa, os dedos apertando o volante com força. Você tá bem? Perguntei depois de alguns minutos. Ele exalou lentamente. Honestamente, não sei. Sinto como se estivesse flutuando, como se não fosse real. Passei minha vida inteira sob o teto dele, sob as regras dele. E agora? Agora você é livre, eu terminei. Livre, ele repetiu, experimentando a palavra. Isso deveria ser emocionante, certo? Então por que me sinto tão perdido? Porque mudança é assustadora, mesmo quando é a coisa certa a fazer, eu disse suavemente. Você passou tanto tempo sendo definido por seu pai, que agora precisa descobrir quem você é sem ele, e isso leva tempo. Checamos em um hotel no centro de Portland naquela noite, o Heathman Hotel, um lugar elegante, mas não ostensivo. No quarto, enquanto Daniel estava no chuveiro, eu liguei para minha assistente executiva, Catherine, que gerenciava meus assuntos de negócios. Catherine, preciso que você encontre um apartamento para mim. Algo disponível imediatamente, 2 quartos, em um bairro bom. Não me importo com o preço. Claro, senhorita Sullivan. Quanto tempo você precisa? Para amanhã de manhã, se possível. Se ela estava surpresa com a urgência, não demonstrou. Catherine era profissional demais para isso. Considerarei feito. Enviarei opções para o seu e-mail até às 8 da manhã. Quando Daniel saiu do chuveiro, o encontrei sentado na beira da cama, olhando para o telefone em suas mãos. 15 mensagens do meu pai e 3 da minha mãe, ele disse, sem emoção. Você quer ler? Ele desligou o telefone. Amanhã. Esta noite eu só quero respirar. Sentei ao lado dele, apoiando minha cabeça no ombro. Então vamos apenas respirar. Amanhã trouxe clareza e logística. Catherine havia feito seu trabalho magnificamente, enviando detalhes de 5 apartamentos, todos atendendo aos meus critérios. Escolhi um loft espaçoso no Pearl District, com janelas do chão ao teto, oferecendo vistas da cidade. 2 quartos, um escritório e uma cozinha moderna. Estava completamente mobiliado e disponível imediatamente. Eu disse a Daniel, mostrando as fotos no meu laptop. O que você acha? Ele estudou as imagens e, pela primeira vez desde que saímos da mansão Morrison, vi um sorriso genuíno em seu rosto. É perfeito! É completamente diferente de tudo na casa do meu pai. Exatamente, eu concordei. Assinamos o contrato de locação naquela tarde. O proprietário, ao ver meu histórico financeiro e referências, não hesitou. Em 48 horas desde que saímos da mansão Morrison, tínhamos um novo lar. Mas a mudança física foi apenas o começo. As verdadeiras mudanças estavam acontecendo de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. 3 dias depois de nos mudarmos, Daniel recebeu uma ligação formal do escritório de advocacia que representava a Morrison Import and Export. Richard estava formalmente oferecendo a Daniel a posição de CEO que tinha mencionado, mas desta vez sem as condições manipuladoras.
O salário era generoso, os benefícios extensos e havia promessas escritas de autonomia operacional. É uma armadilha, Daniel disse, jogando os documentos sobre a mesa do café da manhã. Tem que ser, meu pai nunca desiste de controle assim tão facilmente. Peguei os documentos, lendo cuidadosamente através das cláusulas legais. Na verdade, parece legítimo. Seu pai deve ter consultado advogados sérios. Estes termos são bastante padrão para uma transição de CEO. Mas por quê? Por que agora? Eu tinha minhas teorias. Porque ele percebeu que te perdeu. E talvez, ele esteja tentando construir uma ponte, ou pelo menos não queimar completamente o que resta. Daniel olhou pela janela do nosso novo apartamento para a cidade se espalhando abaixo. Parte de mim quer recusar, só para mostrar que eu posso. E a outra parte? A outra parte sabe que esta é uma boa oportunidade, não apenas financeira, mas profissional também. Eu passei anos entendendo aquele negócio. Eu poderia realmente fazer algo com ele, transformá-lo em algo diferente do que meu pai fez. Então, talvez você deva considerar, eu disse cuidadosamente, mas nos seus termos, com limites claros. Durante a semana seguinte, Daniel negociou sua própria versão do contrato, com a ajuda de advogados que eu forneci. Ele insistiu em cláusulas que protegiam sua autonomia, que limitavam a interferência de Richard, que estabeleciam fronteiras claras entre vida profissional e pessoal. Para minha surpresa, Richard aceitou quase todos os termos. Enquanto isso, minha exposição na galeria estava se aproximando e o buzz em torno dela havia crescido além das minhas expectativas mais otimistas. A imprensa local estava cobrindo, colecionadores de arte de Seattle e São Francisco haviam confirmado presença e até mesmo algumas publicações nacionais haviam demonstrado interesse. Uma tarde, uma semana antes da abertura da exposição, recebi uma ligação inesperada. Senhorita Sullivan, aqui é Marcus Whitmore, do Portland Business Journal. Sr. Whitmore, como posso ajudá-lo? Estamos fazendo uma matéria sobre jovens executivos e empreendedores em Portland, e seu nome surgiu em nossa pesquisa. Você é a herdeira de Sullivan Tech Industries, correto? Meu coração acelerou. Eu havia mantido minha identidade empresarial separada de minha vida na galeria intencionalmente. Sou, mas prefiro manter isso privado. Entendo e respeitamos sua privacidade. No entanto, também descobrimos que você é casada com Daniel Morrison, filho de Richard Morrison, e que você está organizando uma grande exposição de arte. É uma história fascinante, senhorita Sullivan. A herdeira de uma empresa de tecnologia trabalhando em arte, casada com alguém de uma das famílias empresariais mais estabelecidas de Portland. Eu podia ver para onde isso estava indo. Sr. Whitmore, eu realmente prefiro não precisa dar entrevista se não quiser, ele interrompeu gentilmente. Mas nossa matéria será publicada de qualquer forma. Achei justo te avisar e oferecer a chance de compartilhar sua própria perspectiva. Depois de desligar, sentei em silêncio por vários minutos, processando. Meu segredo, que eu havia guardado tão cuidadosamente, estava prestes a se tornar conhecimento público. Não apenas para Richard e a família Morrison, mas para todos. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, contei sobre a ligação. Isso muda algo para você? Ter todos sabendo? Ele pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Não. Honestamente, é quase um alívio. Sem mais segredos, sem mais pretensões. Apenas nós, sendo quem realmente somos. Seu pai vai ver a matéria. Deixe ele ver, Daniel disse com uma confiança que era nova. Ele já sabe a verdade. O resto do mundo saber não muda nada. Mas mudava tudo, de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. A matéria foi publicada 3 dias antes da abertura da exposição. Era uma peça de 2 páginas, completa com fotos, detalhando minha herança, minha paixão por arte e, sim, meu casamento com Daniel Morrison. O artigo era respeitoso, mas não deixava dúvidas sobre o contraste entre as percepções e a realidade. Uma herdeira que escolhe trabalhar não por necessidade, mas por paixão, dizia uma das linhas. Rebecca Sullivan Morrison desafia as expectativas em todos os aspectos de sua vida.
As reações foram imediatas e variadas. James Chan, meu chefe na galeria, me ligou rindo. Você podia ter me contado que era basicamente a dona da cidade. Agora eu entendo por que você sempre teve tal confiança. Amigos que eu fiz através do trabalho reagiram com surpresa, mas também com admiração pela forma como eu havia mantido os pés no chão. E Richard Morrison? Ele não ligou, não mandou mensagem, mas Margaret ligou. Ele leu a matéria esta manhã, trancou-se no escritório por horas. Quando saiu, estava diferente, menor, de certa forma, como se algo dentro dele tivesse finalmente se quebrado. Como você tá, Margaret? Importante, ela disse simplesmente, orgulhosa de você, por não deixar ele te diminuir, orgulhosa de Daniel por encontrar coragem, e talvez um pouco esperançosa de que isso seja um despertar para o Richard. Na noite anterior à abertura da exposição, encontrei Daniel me esperando na entrada. O que você está fazendo aqui? Perguntei, surpresa. Não podia deixar você fazer isso sozinha, ele disse, oferecendo seu braço. Vamos ver o que você criou. Caminhamos juntos pelas salas da galeria, entre as peças que eu havia selecionado tão cuidadosamente. Havia pinturas vibrantes, esculturas provocativas, instalações multimídia que desafiavam percepções. Cada peça contava uma história, e juntas, elas criaram uma narrativa sobre transformação, identidade e autenticidade. É incrível, Daniel sussurrou. Você é incrível. Nós somos incríveis, eu corrigi. Olhe quanto nós dois crescemos, quanto mudamos. Você acha que seu pai virá amanhã? Honestamente, não sei, mas também não importa mais, importa. Daniel pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Não importa, porque finalmente, pela primeira vez na minha vida, estou fazendo as coisas pelos motivos certos, não para impressioná-lo, não para ganhar sua aprovação, mas porque são certas para mim. Naquela noite, enquanto voltávamos para o nosso apartamento, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Parabéns pela exposição amanhã. RM. Richard Morrison. Breve, sem emoção, mas era algo. Daniel viu a mensagem por cima do meu ombro. Isso é o mais próximo que ele consegue chegar de um pedido de desculpas. Você acha que ele vai aparecer amanhã? Só é uma maneira de descobrir. Enquanto adormecia naquela noite, pensei em como tudo havia mudado em apenas algumas semanas. Nós havíamos saído da mansão Morrison, estabelecido nossa independência e finalmente estávamos vivendo nos nossos próprios termos. A exposição de amanhã seria mais do que apenas uma exibição de arte, seria uma declaração, uma celebração de autenticidade, de coragem de ser quem você realmente é, independente das expectativas dos outros. E se Richard Morrison aparecesse, seria a chance dele finalmente ver quem eu era sempre, não uma aproveitadora sem classe, mas uma mulher com a sua própria força, a sua própria voz e o seu próprio caminho. A pasta dourada havia revelado a verdade financeira, mas a verdadeira revelação era sobre caráter, sobre valores, sobre o que realmente importava. E isso, Richard Morrison estava prestes a aprender, não tinha preço. A manhã da inauguração da exposição amanheceu com um céu azul cristalino, raro para Portland, mesmo no final da primavera. Acordei às 6 da manhã, meu coração já acelerado com a mistura de nervosismo e excitação que acompanha qualquer grande evento. Daniel ainda dormia, seu rosto relaxado de uma forma que eu não via há meses. Desde que saímos da mansão Morrison, ele parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Mesmo com os desafios de estabelecer limites com Richard na empresa, ele estava florescendo de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Levantei-me silenciosamente, preparei café e fiquei na frente das janelas do nosso loft, observando a cidade despertar. Daqui, tudo parecia possível. Não havia vozes julgadoras, não havia comentários passivo-agressivos, não havia a sensação constante de ter que provar meu valor. Era apenas nós construindo algo genuíno.
Pensando no quê? A voz de Daniel veio atrás de mim, rouca de sono. Em como chegamos até aqui, respondi, me virando para ele. E em tudo que ainda está por vir. Ele me envolveu em seus braços. Nervosa? Aterrorizada, admiti com uma risada. Esta exposição é tudo em que trabalhei nos últimos 8 meses. E agora, com toda a publicidade da matéria, as expectativas estão altíssimas. Você vai arrasar, ele disse com convicção. Eu vi o trabalho que você fez. É brilhante, Rebeca. Verdadeiramente brilhante. Passamos a manhã em preparativos. Eu revisava minha apresentação de abertura pela 1000ª vez, enquanto Daniel escolhia seu terno, insistindo que queria parecer digno de estar ao lado de uma curadora de sucesso. Você sabe que não precisa ir, certo? Eu disse, embora esperasse secretamente que ele fosse. Sei que eventos de arte não são exatamente sua praia. Tá brincando? Perder a chance de ver minha esposa brilhante dominar o mundo da arte? Nem pensar. Chegamos à galeria às 14h, 3 horas antes da abertura oficial. A equipe já estava lá, fazendo os últimos ajustes. James Chen me cumprimentou com um abraço entusiasmado. Rebeca, a imprensa já está pedindo entrevistas. Temos confirmação de presença de quase 300 pessoas, incluindo alguns nomes muito importantes. Isso vai ser enorme. As 3 horas seguintes passaram em um borrão de verificações finais, ajustes de iluminação e briefings com a equipe de catering. Às 5h em ponto, as primeiras pessoas começaram a chegar. A galeria se encheu rapidamente. Eu circulava entre os convidados, discutindo as peças, apresentando os artistas, absorvendo a energia do evento. Era tudo o que eu havia sonhado e mais. Às 6h, enquanto eu estava conversando com um colecionador de Seattle sobre uma das instalações, senti Daniel tocar meu braço suavemente. Rebeca, meu pai acabou de chegar. Meu coração pulou uma batida. Virei-me e lá estava Richard Morrison, parado perto da entrada da galeria, claramente desconfortável. Ele usava um dos seus ternos caros, mas de alguma forma parecia menor do que lembrava. Margaret estava a seu lado, oferecendo-lhe apoio silencioso. Você quer que eu fale com ele? Daniel perguntou. Não, eu disse, endireitando os ombros. Eu vou. Atravessei a galeria até onde Richard e Margaret estavam. Vários olhares seguiram meu movimento, pessoas que haviam lido a matéria e agora observavam com curiosidade como esse drama se desenrolaria. Richard e Margaret, cumprimentei, mantendo meu tom profissional, mas não frio. Obrigada por virem. Margaret me abraçou imediatamente. Querida, o lugar tá magnífico. Estou muito orgulhosa de você. Richard permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos percorrendo a galeria, as pinturas nas paredes, a multidão elegante. Finalmente, ele me olhou diretamente. Parabéns, ele disse, e pela primeira vez desde que o conheci, não havia sarcasmo ou condescendência na sua voz. Era apenas genuíno. Isto é impressionante. Obrigada, respondi, genuinamente surpresa. Eu li a matéria, várias vezes, na verdade, e percebi que passei meses, talvez um ano inteiro, completamente cego para quem você realmente era. Margaret tocou seu braço gentilmente, encorajando-o a continuar. Não é desculpa, Richard prosseguiu, mas fui criado acreditando que o valor de uma pessoa era medido por coisas específicas, pedigree, conexões, dinheiro visível, e quando você entrou na vida de Daniel, eu não vi nenhuma dessas coisas, então presumi que você era uma aproveitadora sem classe. Ele encolheu ligeiramente com as palavras. Sim, e eu estava errado, profundamente, completamente errado. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Richard Morrison provavelmente já havia dado a alguém, e embora não apagasse os meses de humilhação, era algo. Aprecie a exposição, eu disse, minha voz suavizando ligeiramente. Os artistas estão aqui se você quiser conhecê-los. São pessoas incrivelmente talentosas com histórias insassinantes. Eu gostaria disso, ele disse, e parecia genuíno. Margaret me deu outro abraço rápido e sussurrou. Dê-lhe tempo.
Mudança não vem fácil para homens como ele, mas ele está tentando. Enquanto me afastava, Daniel apareceu ao meu lado. Como foi? Surreal, admiti. Ele se desculpou, ou o mais próximo de um pedido de desculpas que Richard Morrison é capaz de dar. É um começo, Daniel disse, observando seu pai navegar incomodamente pela galeria, Margaret gentilmente guiando-o. Às 7 horas, fiz minha apresentação de abertura formal. Subi em uma pequena plataforma que havíamos montado e a multidão gradualmente silenciou, todos os olhos se voltando para mim. Boa noite a todos, comecei, minha voz firme apesar dos nervos. Bem-vindos a Vozes Autênticas, uma celebração de artistas que se recusam a ser definidos por expectativas ou limitações externas. Olhei ao redor da sala, meus olhos pousando brevemente em Daniel, depois em Margaret e Richard, depois nos artistas cujo trabalho estava sendo exibido. Esta exposição nasceu de uma crença simples, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que outros pensam delas, mas em quem elas escolhem ser quando ninguém está ditando as regras. Os artistas aqui esta noite criaram trabalhos que desafiam, que provocam, que nos fazem questionar nossas próprias suposições sobre arte, beleza e autenticidade. Fiz uma pausa, sentindo a emoção subir em minha garganta. No último ano, aprendi pessoalmente o quão poderoso é permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa ir contra as expectativas. Aprendi que classe verdadeira não é sobre de onde você vem ou quanto dinheiro você tem, é sobre integridade, sobre respeito, sobre ter coragem de ser vulnerável e genuíno. Vi Richard baixar os olhos e Margaret discretamente enxugar uma lágrima. Então, esta noite não é apenas sobre arte, é sobre todos nós encontrando nossa voz autêntica e tendo a coragem de usá-la. Obrigada por estarem aqui para celebrar isso conosco. A sala explodiu em aplausos. Daniel estava sorrindo orgulhosamente, e até mesmo Richard estava aplaudindo, embora mais contidamente. O resto da noite passou em um turbilhão de conversas, vendas de arte. Várias peças já tinham etiquetas de vendido antes mesmo de a noite terminar, e incontáveis fotos. A imprensa me entrevistou, colecionadores me procuraram para discussões futuras, e os artistas estavam radiantes com a recepção de seu trabalho. Perto das 10 da noite, quando o evento estava terminando, Richard se aproximou de mim novamente. Dessa vez, Daniel não estava por perto, tendo ido ajudar a equipe com algo. Rebecca, ele começou, parecendo procurar as palavras certas. Posso falar com você em particular por um momento? Conduziu a um canto mais quieto da galeria, longe dos últimos convidados que ainda conversavam. Eu te devo um pedido de desculpas adequado, não às meias palavras de antes, um pedido de desculpas real. Esperei em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Eu te tratei terrivelmente, ele admitiu, e pela primeira vez vi umidade nos seus olhos. Eu te julguei, te menosprezei, te fiz sentir pequena, e tudo isso porque eu estava com medo. Medo de quê? De perder meu filho, de que ele construísse uma vida que não me incluísse, de que ele não precisasse mais de mim. Richard suspirou profundamente. Construí minha identidade inteira em torno de ser o provedor, o patriarca, o homem no controle, e quando você apareceu forte e independente, você representou tudo o que eu não podia controlar. Então tentei diminuí-la, fazê-la parecer menos do que era. Isso machucou, eu disse honestamente, muito. Eu sei, e sinto muito, verdadeiramente. Eu olhei ao redor da galeria. Você construiu isto, não por necessidade, não para impressionar ninguém, mas porque ama. Isso é algo que eu não entendia. Eu sempre fiz tudo por razões erradas, poder, controle, aprovação.
Você faz as coisas porque importam para você, e isso é algo que eu invejo, na verdade. Era a conversa mais honesta que Richard e eu já tivemos. Eu não espero que me perdoe, ele continuou. Não tenho direito de pedir isso, mas espero que, talvez, possamos começar de novo. Não como o sogro julgador e nora defensiva, mas como duas pessoas tentando fazer o melhor possível. Isso vai levar tempo, eu disse cuidadosamente. Confiança não é reconstruída da noite para o dia. Entendo, e estou disposto a fazer o trabalho. Ele hesitou, então estendeu sua mão. Obrigada por não desistir do meu filho. Ele é um homem melhor por ter você na sua vida. Apertei sua mão e senti algo mudar. Não era perdão completo, não ainda, mas era uma abertura, uma possibilidade de algo diferente. Daniel apareceu alguns minutos depois, encontrando-nos em conversa amigável. A surpresa em seu rosto era clara. Tudo bem aqui? Ele perguntou cautelosamente. Tudo bem, eu confirmei, sorrindo. O seu pai e eu estávamos apenas tendo uma conversa honesta. O seu pai estava se desculpando apropriadamente, algo que deveria ter feito há muito tempo. Daniel olhou entre nós dois, claramente processando essa nova dinâmica. Bem, isso é inesperado, mas bem-vindo. Margaret se juntou a nós, e pela primeira vez ficamos juntos como família, sem a tensão subjacente que sempre havia permeado nossas interações. Devemos jantar juntos em breve, Margaret sugeriu. Todos nós, em um terreno neutro talvez, não em nossa casa nem na deles, apenas um restaurante agradável onde pudéssemos conversar. Eu gostaria disso, eu disse, e significava. Depois que Richard e Margaret saíram, Daniel me puxou para seus braços no meio da galeria agora quase vazia. Você foi incrível esta noite, Daniel, não só com a exposição, mas com o seu pai. Você poderia ter sido cruel, poderia ter esfregado tudo na cara dele, mas você foi graciosa. Crueldade não constrói nada, eu respondi. E seu pai claramente está tentando mudar. Isso merece reconhecimento. Como você ficou tão sábia? Eu ri. Não sou sábia. Só tô cansada de carregar raiva. Prefiro usar essa energia para construir algo positivo. Nas semanas que seguiram, lentamente, cuidadosamente, começamos a reconstruir o relacionamento com Richard e Margaret. Não foi fácil. Havia momentos em que Richard voltava aos velhos padrões, fazendo comentários que beiravam o controlador. Mas agora, quando isso acontecia, Daniel o confrontava imediatamente e, surpreendentemente, Richard recuava e se desculpava. A terapia ajudou. Daniel começou a ver um terapeuta individualmente, trabalhando através de anos de condicionamento. E depois de algumas semanas, ele sugeriu terapia familiar. Para minha surpresa, Richard aceitou. Se isso ajudar a consertar o meu relacionamento com meu filho, eu farei o que for necessário. Minha exposição foi um sucesso retumbante. A cobertura da imprensa trouxe atenção nacional e eu recebi ofertas de outras galerias em outras cidades. Meu trabalho na Sullivan Tech também se expandiu, quando decidi me envolver mais ativamente na direção da empresa. Daniel prosperou no seu papel de CEO, implementando mudanças que modernizaram a empresa enquanto respeitavam seu legado. Ele e Richard ainda tinham suas diferenças, mas agora elas eram discutidas em reuniões profissionais, com limites claros. 6 meses após a noite da exposição, Daniel e eu estávamos sentados no terraço do nosso apartamento, observando o pôr do sol pintar o céu de Portland em tons de rosa e laranja. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou de repente. Do quê? De ter mantido segredo sobre quem você era por tanto tempo, de ter aguentado tanto do meu pai antes de revelar. Pensei por um momento. Não me arrependo de ter mantido privacidade sobre minha herança. Isso me permitiu construir relacionamentos genuínos, incluindo o nosso,
mas me arrependo de não ter estabelecido limites mais cedo com seu pai. Não pela revelação dramática, mas por permitir que os comentários dele me afetassem tanto por tanto tempo. E agora? Como você se sente em relação a ele agora? Esperançosa, eu disse honestamente. Seu pai tem um longo caminho a percorrer, mas ele está tentando. E eu respeito isso. Mudança real requer coragem, especialmente para alguém tão acostumado a estar sempre certo. Daniel puxou-me para mais perto. Obrigado. Por quê? Por me dar coragem, por mostrar que é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo, por não desistir de nós, mesmo quando seria mais fácil. Nós somos um time, eu disse simplesmente, e times não desistem uns dos outros. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava abaixo de nós, pensei em tudo o que havia acontecido. A pasta dourada que havia guardado por tanto tempo tinha servido o seu propósito, não como arma, mas como revelação. Havia mostrado a Richard Morrison que suas suposições estavam erradas, mas mais importante, havia forçado conversas que precisavam acontecer. A verdadeira vitória não foi provar meu valor financeiro, foi estabelecer meu valor como pessoa, independentemente de números em uma conta bancária. Foi Daniel encontrar sua própria voz, sua própria força. Foi Richard começar a jornada de reconhecer e mudar padrões de comportamento destrutivos. Não éramos uma família perfeita, provavelmente nunca seríamos, mas éramos uma família honesta, uma que estava aprendendo a se comunicar, a respeitar limites, a valorizar cada membro por quem realmente eram. E isso, percebi, era infinitamente mais valioso do que qualquer mansão, qualquer conta bancária, qualquer símbolo externo de sucesso. A pasta dourada havia revelado minha riqueza financeira, mas a verdadeira riqueza estava aqui, neste momento, com o homem que amava, construindo uma vida baseada em autenticidade, respeito e amor genuíno. Richard Morrison tinha dito que eu não tinha classe para a família dele. Ele estava certo, de certa forma, porque a classe que eu trouxe não era algo que pudesse ser comprado ou herdado. Era integridade, era autenticidade, era a coragem de ser vulnerável e real. E essa, descobrimos todos nós, era a classe mais valiosa de todas. O sol mergulhou abaixo do horizonte, a cidade se acendendo com milhares de luzes, e enquanto Daniel e eu sentávamos ali, nossa história longe de terminar, mas finalmente no caminho certo, senti uma paz profunda. Não era o final, era um novo começo, e dessa vez estávamos escrevendo as regras juntos. A seguir, você encontrará mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.